Olá, sejam de novo bem-vindos ao A Nossa Terra. A nossa viagem hoje começou às 10 da manhã pela Gatilho Associação Cultural de Amarante e vai continuar até bem perto do meio-dia. A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, Gatilho, Associação Cultural em Amarante, com o apoio Mega Publicidade. A publicidade tem muito que se lhe diga e nós sabemos há mais de 20 anos da sua importância e significado com todas as letras. Venha conhecer as nossas diversas valências em megapublicidade.com ou faça-nos uma visita presencial. Estamos junto ao Lidl de Amarante. Mega Publicidade. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor aos domingos das 10 ao meio-dia. Depois de termos ouvido alguns alunos a falar das suas experiências e também do que os motiva a frequentar a Gatilho, chegou então a altura de, neste início da segunda hora, de ouvirmos alguns pais a discursarem sobre os benefícios que esta associação tem para os filhos. Vamos ouvir por esta ordem Rosário Teixeira, a mãe da Letícia, Carla Costa, mãe da Inês, e Peter e Susana Hope a falar sobre a sua Leocádia. Eu gostei quando a Letícia começou a ir para lá por uma brincadeira, pode-se assim dizer. Eu gostei dela continuar porque hoje em dia estão lá as minhas duas filhas, mas elas, principalmente a Letícia, era assim muito tímida. E ela assim foi conhecendo outras pessoas, foi-se abrindo mais, acho que lhe fez bem. Eu vi os trabalhos que ela fazia antigamente e vejo hoje em dia, tem uma evolução que eu acho que a Gatilho que foi uma ajuda essencial nessa viragem que ela teve. Até brinco com ela e costumo dizer, não lá vamos à exposição porque um dia eu vou deixar de trabalhar, um dia tu vais ser muito conhecida, vais ser uma pintora. Eu acho que a Gatilho está a fazer um papel muito importante a nível de artes. Eu, enquanto a Letícia não iniciou lá, eu desconhecia a Gatilho. Hoje em dia vejo que a Gatilho havia de ter mais ajudas. Eu acho que a Gatilho já merecia um reconhecimento diferente. A Letícia, quando vem da Gatilho, vem sempre bem disposta, ela gosta da Gatilho. Uma altura, já não sei porquê, eu ameacei aquela que ia sair da Gatilho e ela até chorou. Já qualquer coisa que nós estávamos em desacordo, e eu disse-lhe que ela tinha que mudar ali qualquer coisa, já não me lembro, e foi um dia de lágrimas. O Diogo, como professor, é excepcional. É uma pessoa muito humana. Tenho o Diogo como um irmão. Só tenho a dizer que gosto mesmo muito deles. Há pouco falei com o Diogo que a nível de professores exigentes, competentes ao máximo, querem resultados e gostam de saber os resultados. Se o resultado não for de adequado com o que eles estão à espera, trabalhar mais, conseguir melhorar as notas de inglês. A primeira vez que ela me apareceu com um trabalho realizado aqui na Gatilho, eu virei para ela, não foste tu que fizeste? Ela, fui, pergunta ao Diogo. E eu, foste tu? Ficou na cozinha espetando ano tempo e eu não acreditava que tinha sido ela. A partir daquele momento em que ela sentiu a vontade para continuar e com a orientação do Diogo sempre ali por perto, ela foi evoluindo a cada passo e apresentando-nos diferentes trabalhos porque ela queria experimentar, não era só o desenho, era, Diogo, hoje quero fazer isto, e ela experimentava. Não é bem isto que eu gosto. E o Diogo orientava para outro sentido. E na outra área de vídeo que ela ganhou o prémio em Aveiro, que foi um trabalho feito através da pandemia, com a orientação de Diogo e com a colaboração do vídeo dele também, cresceu de tal maneira, ao apresentar aquilo, nós ficamos de boca aberta. Está a ganhar ferramentas ou a desenvolver o seu crescimento numa boa perspectiva. Para a cidade, adoramos o facto de existir um estúdio criativo no coração de Amarante.
on one of the oldest roads in the city, because Uma das ruas mais antigas, porque a criatividade e a cultura trazem o espírito a uma cidade. bring the spirit to a city. For our daughter, Para Leocádia, o que encontramos na Gatilho, e especificamente através do Diogo, foi alguém que está apto para ganhar o respeito das pessoas que lá estão. Não apenas isso, está também preparado para encorajá-los sem os forçar. Eles não sentem que estão a ser ensinados e eu não acho que ele queira ser um professor. Ele não sente que é um professor, mas um amigo. A Gatilho é mais como um veículo através do qual eles podem viajar na sua germinação artística. É um ambiente especial, muito especial, menos formal do que uma escola, mas também com uma estrutura. but still with structure. Definitivamente, o Diogo assegura-se que eles trabalham muito e a muita prática é percebida nos seus trabalhos e é muito, muito importante. Mas o que eu gosto também na Gatilho é que os artistas que eles têm lá têm tantos estilos diferentes. Eu aprecio imenso isso, que ele não os puxe para uma outra direção. Ele dá-lhes muita liberdade para que eles explorem o estilo que gostam. Diogo, é sempre bom ouvimos aqui alguns pais a falar nos benefícios e nas vantagens dos filhos estarem na vossa associação. É sempre bom ouvir estas palavras. Claro que sim, claro que é. E principalmente esta confiança que depositam é importante em nós, mas também é muito importante dizer que os pais também são altamente interventivos no que toca ao acompanhamento deles na associação e mesmo no apoio à associação. Que também é importante, obviamente. E colaboram imenso, e se for preciso um aluno ter que, ao meio da semana, em tempo de aulas, ir para lá trabalhar das 9 à meia-noite, eles deixam os miúdos ir trabalhar das 9 à meia-noite, e isso não é fácil. Sim, é verdade. Nós ouvimos alguns exemplos de alunos, de artistas que fazem trabalhos individuais, mas vocês também fazem trabalhos, podemos chamar-lhes coletivos, em conjunto, na Gatilho. Um bom exemplo são umas pinturas que fizeram no mural, numa clínica em Amarante, em homenagem aos profissionais de saúde. Quer falar-nos um pouco sobre esse projeto? Sim, nós fomos contratados, se é assim que se pode dizer, pelo Dr. Rui Monterroso, do Campus Clínico, em Amarante, e o objetivo era fazer uma pintura. Penso que aquilo terá 25 metros de comprimento, por mais ou menos 2 de altura, 2,5 ou 3 de altura, já não recordo bem. E pronto, a ideia era não era bem ser uma homenagem aos profissionais de saúde. A ideia era que a pintura contemplasse Amarante, que Amarante estivesse retratada numa clínica. Isso era o mote. Mas o doutor deu-nos a liberdade toda para nós trabalharmos a linguagem que queríamos e como quiséssemos, ou seja, o trabalho foi totalmente livre, tivemos a liberdade total, e por isso o trabalho acabou por correr bem. Não trabalhamos com os artistas todos, mas trabalhamos com muitos, com aqueles que podiam na altura, e portanto foi espetacular. Ora, este trabalho, que acabou por ser também uma janela, podemos dizer, uma porta de visita, para que outras pessoas vissem o que vocês fazem e que até também vos possam contratar, ou a Gatilho ou a algum artista particular. Exemplo disso é a Junta de Freguesia de Gondar, em Amarante, obviamente, que o Presidente da Junta ou pediu ou desafiou a um elemento da associação, neste caso ao formador, que coloriça a freguesia nestes tempos de pós-pandemia. Nós vamos ouvir Hugo Vaz, que é o Presidente da Junta. Nós neste Executivo temos uma máxima sempre,
tudo o que podemos fazer, fazemos com pessoas de Gondar. Se não houver em Gondar, fazemos em Amarante. Temos que dar valor aos nossos. E se não formos nós, é como na nossa família, se não formos nós a dar valor aos nossos, ninguém nos dá valor. E, portanto, a Gatilho é a que nos pareceu que representa melhor a orientação estratégica que nós pretendemos. O Diogo já é um artista consagrado e, portanto, achamos que a aposta na Gatilho e no Diogo seria a situação mais acertada a realizar. E, portanto, se não conhecem a Gatilho, procurem a Gatilho nas redes sociais, que vão ficar bastante maravilhados e encantados com todo o trabalho que eles fazem e provavelmente quererão também que eles trabalhem convosco, quer individualmente, quer institucionalmente, quer a nível da entidade. Ora, mas a Gatilho não é apenas este espaço, este ateliê das artes, é também um sítio onde se dá explicações, não é assim? Sim, também é verdade, também se dão explicações. Não é o forte da Gatilho, mas sim. Como é que funciona este centro? As explicações funcionam um bocado, não é, Gilberto? Eu acho que as explicações vieram um bocado para dar apoio à formação artística e tendo colaboradores que possam fazê-lo isso, que neste caso é o Marcelo Silva, que é o nosso colaborador já há algum tempo, e o Rui Silva, acho que isso veio complementar a área da formação artística. Ou seja, e é mais uma razão para os pais que já têm aquela confiança na estrutura, no modo de aprendizagem, no relacionamento entre formador e aluno, poderem ter ali o filho ou a filha ou mais algum tempo. É uma mais-valia. Exatamente. Mas é tipo um acréscimo, não nos focamos tanto porque os dois colaboradores trabalham e não nos focamos mesmo nisso. Se pessoas que precisem, nós estamos lá para ajudar, mas não é não é o foco. Exatamente. Gilberto, mudando agora um pouco de linguagem artística, se assim podemos dizer, o cinema também faz parte da Gatilho. O cinema, sim. Nós acho que dos primeiros eventos que fizemos, até foi em colaboração com o Cineclube de Amarante e com a Casa da Juventude, que era o European Short Films, mas depois tivemos a necessidade que foi mais um dos eventos que ficaram estagnados, tivemos a necessidade de ir para uma vertente do cinema que é pouco divulgada e pouco praticada, pelo menos na nossa cidade, que é a animação. Então, mas antes disso ainda tivemos o Doc X. Sim, o Doc X apareceu depois do primeiro Filipe. Foi depois? Sim, o Filipe, que é um festival internacional de mostra, uma mostra internacional de animação, que fizemos durante 5 anos, fizemos 5 edições. Eram 4 dias onde exibíamos, sei lá, 70 ou às vezes mais de 100 curtas-metragens, com a colaboração de estagiários. Depois fazíamos concertos também e para nós como associação acho que foi o grande evento e é aquilo que nós queremos. Íamos às escolas também fazer workshops. Por acaso era era dos eventos mais abrangentes que nós tínhamos e queremos voltar a fazê-lo em 2023. A retomar. Ora, nós vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a professora Elsa Cerqueira, aquela que nos vai falar um pouco sobre o cinema, que tanto deu à Gatilho. Filosofia, cinema, educação são as paixões desta nossa entrevistada, que é a Nossa Terra. Explicou como começou a sua ligação à Gatilho e lembrou alguns dos tópicos que abordou quando apresentou a coletividade na inauguração da Porta 43. Para já, a minha ligação à Gatilho surge
porque o Diogo foi meu aluno e sempre foi muito curioso, muito talentoso e, portanto, um grupo de jovens que quer marcar a diferença e fazer algo inovador no plano das artes, numa cidade que, como disse bem, já tem uma tradição artística, mas que quer no presente, em prol do futuro, fazer esse desenvolvimento, eu tinha que apoiar incondicionalmente e, portanto, desde logo eu ofereci-me para fazer a revisão do português em termos de revista e também para colaborar naquilo que precisassem e portanto, lembro-me de fazer a apresentação com o Gilberto de um lado e a Melanie também. Lembro-me de falar na questão da resistência e da transformação e que nós podemos viver, mas vivemos mal sem as artes. Sem as artes e permito-me que diga sem a filosofia. Para mim é completamente inseparável não pensar com as artes e, por outro lado, não desenvolver determinado tipo de competências sem essas manifestações. Portanto, desde logo, projetos inovadores que se possam afirmar como formas de resistência. Resistência a quê? Resistência ao conformismo, resistência à massificação, resistência à rotina e que podem impulsionar e desenvolver criativamente e criticamente os jovens, eu estarei sempre incondicionalmente a apoiar. A professora Elsa Cerqueira enalteceu também a importância do Flip, uma mostra de cinema de animação promovida pela Gatilho, que é única no concelho e que veio preencher um espaço que até então estava por ocupar. Eu acho que é fundamental a mostra de cinema de animação dinamizada pela Gatilho. Desde logo que é uma oferta que não existe propriamente em Amarante, isso para mim é fundamental. Não há uma aposta clara no cinema de animação em Amarante e a Gatilho falo. E, portanto, eu cada vez mais estou ligada, até por pertencer neste momento à Casa Museu de Vilar e à Associação Quinta Imagem, do Abi Feijó e da Regina Pessoa, cada vez mais estou próxima do cinema de animação. E o cinema de animação exige que seja trabalhado, tratado com respeito e seriedade. Isso acontece nesta mostra de cinema de animação, porque ainda existe muito o preconceito de que são desenhos ou são etc. E um filme de animação é um processo moroso que exige um financiamento e, dependendo de uma multiplicidade de fatores, um trabalho hercúleo para se realizar. E aquilo que me parece é que trazer realizadores, ter a possibilidade de ter parcerias e extensões do Cinanima, da Monstra ou de outros festivais é fundamental, ou da Casa de Animação, que eles também têm a parceria. É fundamental que haja também uma educação para o cinema de animação, se quiser, com o cinema de animação, porque dentro do cinema de animação há todo um universo também que é preciso desconstruir e que é preciso perceber. Há cinema de animação para todas as faixas etárias. Portanto, e desde logo há temáticas que são abordadas independentemente, e isto é paradoxal, dessa mesma faixa etária. Posso ter um filme a abordar a temática, por exemplo, do medo ou da noite, como o da Regina de Pessoa, mas posso ter um outro filme para um leque, para uma faixa etária mais adulta, a desconstruir um outro tema e um outro preconceito. Eu gostava de dizer que a possibilidade de ter workshops de animação, de trazer a Amarante realizadores de cinema e de cinema de animação, de fazer exposições, porque eu estou-me a lembrar que a Gatilho já fez uma mostra de instrumentos precisamente da Casa Museu de Vilar, até de pré-cinema e das próprias storyboards dos filmes da Regina Pessoa. Portanto, há toda aqui uma ampliação em termos de conhecimentos que está acessível à comunidade amarantina. Não é só aos jovens, indistintamente a quem se quiser colocar no lugar daquele que é curioso e que quer saber mais.
São muitas as iniciativas de relevo que a Gatilho promoveu, mas a professora Elsa decidiu destacar um momento em particular, uma sessão de filosofia com cinema para crianças, de onde saiu um trabalho com direito a um 3º lugar a nível nacional. Nesta parceria que eu tenho com a Gatilho e enquanto colaboradora também, com muito orgulho, nesta parceria com a filosofia com cinema para crianças, nós procuramos também desconstruir esta vertente, que é a partir de um filme de animação, de cinema de animação, depois, de facto, reinventá-lo através de uma outra fisicalidade, se quiser, não é? E é nessa medida que eu vou focar uma das iniciativas em agosto, portanto, sem atividades letivas do ponto de vista institucional, um grupo de alunos dos 8 aos 12 anos de Gatilho disponibilizou-se para uma sessão de filosofia com cinema para crianças. E, de facto, foi o filme do Bruno Caetano, O Peculiar Crime do Estranho Senhor Jacinto. É um filme de 2019. Nós tivemos uma sessão toda a manhã, numa sessão dialógica e que, portanto, uma pedagogia da pergunta no filme, sobre o filme, mas também a partir do filme em cada um de nós, não é? A dupla dimensão. E depois houve o desafio de fazerem, de facto, uma ilustração sobre o filme. E eu devo dizer que concorreram a um concurso no CCB, no Centro Cultural do Belém, que estava a decorrer e de facto foram selecionados vários alunos, não sei, 13, 4 alunos, e um dos alunos ganhou o 3º Prémio Nacional. Portanto, eu acho notável que de uma iniciativa que estava ancorada na vontade de fazer diferente e de levar outra coisa diferente, quer da minha parte, quer da parte do Diogo, e que conjugamos aqui estas valências ou estas diferenças que se complementam, dito de outra forma, tivesse desembocado num reconhecimento e numa premiação de um aluno. E do cinema passamos para a música. São muitos os concertos épicos que já passaram pela Gatilho. Gilberto, quer falar de alguns? Podia falar de todos. Obviamente. Mas pronto, é evidente que nós temos alguns que nos marcaram, principalmente por serem já nomes conceituados na cena musical nacional, e que nos levou a esgotar as salas, e isso. Foi o concerto de Noisero. Embora, acho que nós, a partir dessa altura, começámos a ter outro tipo de abordagem para contratar os artistas, ou seja, artistas mais emergentes, uma coisa mais alternativa, mas sem dúvida que o concerto de Noisero foi qualquer coisa fora de, para nós que não estávamos habituados, que esgotou logo em 3 dias a venda de bilhetes. Tivemos que fazer uma segunda sessão que também esgotou, e foi muito fixe. E o David Santos é uma pessoa super acessível e com vontade de conhecer e saber mais sobre Amarante, mas foi um dos pontos a nível de grandeza, se calhar, que a Gatilho teve como concerto, o que mais marcou. Mas marcar a nível pessoal, ou até, não digo pessoal, mas para a organização, tivemos muitas bandas que, sei lá, este Connection, Baleia, Serúcio, já não vão a Amarante há alguns anos. Estamos a contar levá-los lá no nosso 10º aniversário, porque o Serúcio deve ter sido a primeira banda que foi tocar a Amarante, e nós temos uma ligação com eles quase, já é quase obrigatório, nós temos que levá-lo ao Serúcio. Mas eles olham daqui de Penafiel, o Rui Pintado, tem um projeto que é o Desligado, também já foi lá várias vezes a Amarante, no qual até tem uma música mais ou menos inspirada no nosso Pátio das Laranjeiras, que chama-se Jardim das Laranjeiras, e também já foi lá algumas vezes, e é uma pessoa que nós sentimos
fica logo com uma ligação com a associação. E aí, acho que aí, quando tu tiras partido disso, que não é só uma contratação que estás a fazer, quando sentes que crias laços e que tens pessoas dispostas a ajudar, e nós, como nós também estamos dispostos a ajudar, acho que isso é mais que tudo, é mais do que o concerto ser marcante. Acho que o relacionamento é o que faz isso tudo. Ora, nós vamos ouvir alguns destes nomes, mais ou menos conhecidos. David Santos, como já disse, é conhecido no mundo da música por Noiserve, desde o ano 2005, a altura em que decidiu gravar uma maquete com apenas 3 músicas para concorrer a um concurso de bandas. Em 2008 editou o seu primeiro longa duração e não mais parou, tendo acrescentado já mais 3 à sua discografia. Atuou em Amarante, por iniciativa da Gatilho, em 2017. David recordou ao nosso programa que o concerto teve de ter mais do que uma data, porque a primeira esgotou rapidamente, como ouvimos agora. Esse concerto já foi há algum tempo, portanto já foi em 2017, portanto como foi há 5 anos, mais ou menos. Não tenho na memória todas as características do concerto, mas lembro, eu acho que na altura até se fizeram 2 datas, porque a primeira esgotou muito rápido, e do que me lembro da própria associação é de ser um conjunto de pessoas muito dedicadas para que aquilo corresse da melhor maneira possível e, acima de tudo, com um gosto muito grande em levar à sua terra música que gostam e de conseguir mostrar isso às pessoas que moram na terra de onde são. Portanto, fiquei sempre com muito boa ideia de toda a associação, de todas as pessoas. Houve uma dedicação muito grande para que corresse da melhor maneira possível e acho que foi como acabou por correr. Então, acho que Amarante tem um conjunto de público significativo para preencher as salas de concertos. Mas aí acho que aí também é muito o trabalho da associação em conseguir promover dentro das pessoas que acha que são o público-alvo, neste caso do meu concerto, para que depois o concerto corra bem. No mesmo ano de 2017 também estiveram em Amarante os First Birth After Coma. Apresentaram o seu segundo disco num concerto que decorreu no Centro Cultural de Amarante. Estrearam-se em 2012, têm 3 discos editados e 4 digressões europeias. Acumulam palcos principais de festivais como o Nós Primavera Sound, Vodafone Paredes de Coura e Bons Sons. Telmo Soares, o guitarrista, recordou ao nosso programa o concerto que a banda deu em Amarante, destacou a grande hospitalidade da Gatilho e garantiu que a banda tem vontade de voltar. Esse concerto já foi há algum tempo, então tivemos que ir revisitar e foi bom porque deu para ver umas fotos e a publicação que fizemos na altura e para relembrar que realmente foi esta que nos marcou pela recepção que tivemos, porque estávamos numa fase inicial da banda, apesar de termos acabado de lançar o segundo disco, ainda era uma fase muito inicial, e estávamos cheios de vontade de o apresentar ao mundo, só que pronto, lá está, às vezes não é propriamente fácil este caminho de mostrar, de tocar um álbum pelo país e de mostrá-lo ao país, e a coisa ficou muito facilitada quando fomos cá a Amarante, porque para já o teatro esgotou, ou seja, o concerto esgotou, e a recepção das pessoas foi muito fixe. Lembro-me perfeitamente de nós acabamos o concerto de assim meio ainda em êxtase, de coração cheio daquele feedback que tivemos das pessoas, e não só, outros pequenos pormenores que nós damos muito valor, que é a maneira como somos recebidos, se nos sentimos bem acolhidos, se sentimos cá uma energia fixe por parte do promotor ou da organização, e aqui foi esse o caso, porque nós lembramos, por exemplo, eu estava a comentar aqui com eles, a tentar relembrar-nos do concerto com o resto da banda, e uma das coisas que nos marcou foi o jantar. Lembramos de jantar assim num terraço, na parte de trás de uma casa, e lembramos de ter sido super agradável e termos gostado da maneira como o próprio dia fluiu. Há concertos que realmente dão ali uma energia extra, uma força extra, porque apesar de nós estarmos ainda com a pica toda nessa altura, com um disco novo, é bom saber e chegar a uma cidade nova. Foi a primeira vez que fomos tocar a Amarante, e saber que o disco é recebido logo de uma forma positiva, porque nós, na verdade, como é que o nosso processo de composição estamos enfiados
num estúdio em 4 paredes, fechados durante meses a fio, e não temos feedback absolutamente nenhum, e a primeira vez que saímos à rua e queremos mostrar às pessoas, estamos ali numa expectativa de ou vai ou racha, ou seja, ou as pessoas gostam muito ou odeiam, e neste caso Amarante serviu como um dos pontos pelos quais tivemos assim uma boa energia, uma boa aceitação por parte das pessoas, e é sempre bom dar esforço. Foi uma passagem tão positiva por Amarante, e soube-nos tão bem, foi tão bonito que realmente é estranho até não se ter proporcionado, e gostávamos de voltar, claro. Eu acho que voltar onde já fomos felizes é sempre bom. Em março de 2018 atuaram na sede da banda musical de Amarante os Twist Connection. O sucesso foi tal que regressaram em novembro do ano passado. A banda de Coimbra nasceu em 2016 e conta já com 3 álbuns aclamados pela crítica e pelo público. Ao longo dos anos, a banda tem vindo a construir o seu caminho, tendo participado, por exemplo, no Festival Paredes de Coura deste ano. Carlos Mendes, mais conhecido como Caló, é o vocalista e baterista. Sobre a Gatilho, só tem elogios para deixar. O meu testemunho em relação à Gatilho só poderia ser de enaltecer qualidades que as pessoas que a constituem têm, que passa sobretudo por fomentar a cultura na região de onde são originários. Já tivemos o privilégio de fazer 2 eventos com eles, e que são este tipo de associações e de pessoas que fazem parte de um país que às vezes pode ser mais fechado, menos colaborante a todos os níveis, com a cultura neste caso, e que fazem com que as coisas possam acontecer em sítios onde elas não iriam acontecer à partida. Para finalizar estas recordações de concertos e de algumas das bandas emblemáticas que passaram por Amarante, vamos ouvir uma das primeiras a passar pela cidade por intermédio desta associação. Estamos a falar dos Serúcio. Serúcio é o único modo de dizer Sérgio, o nome do guitarrista da banda, mas em japonês. Esta banda toca blues do delta do Mississippi, com influência de rock britânico. Em 2014 foi a única banda portuguesa a participar num grande festival que se espalha por Toronto. Vamos ouvir, e por esta ordem, Sérgio Silva e José Vieira falarem dos 2 concertos que deram em Amarante. Nós já tivemos o prazer de tocar em Amarante por 2 vezes, ambas as vezes por intermédio da Gatilho. Lembro perfeitamente do primeiro concerto que demos, em que foi no exterior, na Gatilho, cá fora naquele pequeno jardim, e foi fantástico ver as pessoas a dançar e aproveitar o final do dia e depois noite. Foi realmente muito bom. E depois também tocamos num auditório, em que também foi interessante, um ambiente diferente, as pessoas sentadas em cadeiras mais confortáveis, mas realmente foi impressionante o apoio, e mesmo posteriormente, porque deixamos discos para vender e sei que foram todos vendidos, e com grande carinho que pensamos em Amarante, e com o novo disco que vamos lançar agora em 2023, esperamos voltar. A Gatilho é alguém que nos tem ajudado muito desde o início, foi das primeiras entidades que realmente nos apoiou no nosso crescimento, e temos sempre um carinho especial. O trabalho que eles fazem de arranjar concertos e vender material e apoiar as bandas, e mesmo após os concertos que mantêm uma ligação com as bandas, é muito importante, e nota-se que o gosto pela música está lá. É muito importante para as bandas logo no início sentirem esse apoio. E depois destes testemunhos, voltamos então à conversa aqui em estúdio com os nossos 2 convidados. Gilberto, o presidente da associação, foram alguns dos muitos nomes da música que passaram pelas vossas iniciativas. Todos eles dizem muito bem de vocês, todos eles falam da vossa ótima hospitalidade. Isso é sempre bom de ouvir. Nós sendo uma organização tão pequena, e espetáculos mais pequenos que fazemos, temos sempre uma preocupação em garantir isso aos artistas, porque às vezes a maior parte deles também fazem um esforço financeiro, tipo em baixar cachês, e para poderem vir tocar,
Então nós temos acho que isso é mais que uma obrigação, acho que isso é o mínimo que nós temos que ter com os artistas, não é? Porque é difícil ser artista em Portugal, e viver só daquilo que as pessoas amam, daquilo que as pessoas querem fazer, se assim não for, mas pronto, mas também acho que já é mesmo aquilo que é como nós somos, e não conseguimos ser de outra maneira. Pronto, por vezes pode acontecer isto ou aquilo e as coisas não correram tão bem, mas isso é quase sempre em questões técnicas, mas nessa parte da hospitalidade não dá arte de bem receber. Acho que nisso nunca falhamos. Como é que foram estes 2 últimos anos marcados pela pandemia, com todas as limitações que nós sabemos para a Gatilho? Foi complicado porque nós já tínhamos temos um método de trabalho e ter uma agenda já toda definida, onde se teve que cancelar tudo, depois já se podia, já não se podia, e marcava-se e tornava-se a desmarcar e coisas assim, e acho que a parte para nós a nível de organização e de produção dos eventos, isto da pandemia veio-nos afetar muito depois para nos reerguermos e voltar a organizar, ou seja, já fazemos as coisas com mais receio, parece que como é que eu ia te explicar, parece que perdemos o fio à meada. E depois a vontade, mesmo a própria vontade de fazer as coisas já não era a mesma. Acho que já estávamos outra vez a começar, pronto, e agora já estamos a definir a agenda do próximo ano, e acho que 2023 vai ser o ano que nós vamos mesmo arrebentar com a cidade, com grandes eventos, onde queremos voltar o Felipe, o Doc X, e concertos, o 3 MFA, que é um festival que nós fazemos em 3 dias, são 3 dias, 3 artistas, 3 euros, e é feito de 3 em 3 meses ou 3 vezes no ano, e essas coisas vão ser as nossas prioridades, e queremos também trazer artistas que têm que nos apoiaram sempre e que de qualquer maneira, de qualquer forma, têm um relacionamento especial com a associação. Para assinalar os vossos 10 anos, que será precisamente no próximo ano, haverá alguma coisa especial? Já pensaram nisso? Já pensámos isso, e como acabei de dizer agora, há bandas que vamos querer que estejam presentes no nosso aniversário. Uma delas são o Cerushi, porque foi as primeiras bandas que nós contratámos para vir a Amarante. Já estamos em conversações com uma banda, pronto, mais sonante a nível nacional, mas depois queremos ir para a parte que o Diogo por acaso falou há bocado, de um dos marcos dos eventos que fez, que foi este ano no Cais Cultural de Caído de Rei, e eu fiquei sinceramente chocado com o que vi lá. Porque foi nós sairmos fora da nossa cidade, e também foi um evento onde celebrávamos o nosso 9º aniversário. Foi um evento onde nós só demos apoio no backstage, na parte mais de trabalho, e na produção feita por o Diogo e pelos alunos, e eu fui para o espetáculo, fui ver aquilo e fiquei realmente surpreendido com o que se passou ali, uma coisa espetacular. A Associação do Cais Cultural de Caído de Rei, a quem lhes quero mandar um abraço e um grande obrigado por nos receber lá. A hospitalidade foi aquilo que eles nos fizeram lá, que também são... E foi qualquer coisa, e é isto também queremos inserir porque a nossa finalidade sempre foi assim, o mês de outubro é o aniversário da Gatilho, então todos os fins de semana tem de haver eventos, e queremos inserir esta parte da exposição dos alunos, e o espetáculo que foi, a apresentação que foi, a interação que houve dos alunos com o público, foi qualquer coisa fora de normal, e ainda para mais passando-se fora da nossa cidade.
Foi mesmo muito bom. Muito bem. Para que tudo isto seja possível, e durante estes 9 anos tiveram alguns amigos, alguns apoios. Como é que isto tem corrido? Assim, é evidente que a parte dos amigos e dos colaboradores para nós é a parte mais importante. Ter pessoas disponíveis, porque não é fácil. As pessoas têm a vida delas, têm o trabalho delas, e estarem disponíveis para nos ajudar na produção dos eventos. O simples facto de irem à associação regar os vasos é uma coisa insignificante, mas isso é a parte mais importante. A nível financeiro, nós temos o apoio da Câmara. Depois, acho que esta parte dos trabalhos que nos são contratados, como os murais, a escultura, esse tipo de coisas, e o apoio da Câmara, dá para nós irmos, mas é insuficiente para uma agenda que nós queremos ter rica e diversificada durante um ano todo, e apostamos, e naquilo que queremos apostar sempre mais é na formação, mas depois a agenda que gostávamos de apostar mais nos meses de inverno, porque é aí que acho que a cidade precisa mais. Pronto, e não é fácil, mas nós lá está, arriscamos, às vezes corre bem, muitas vezes corre mal, mas pronto, os artistas são compreensíveis e de alguma maneira nós chegamos a acordo, mas lá está, há muita gente que não percebe porque é que pagar 3 euros ou 5 para ir a um concerto, porque é que se paga, tem que se pagar, não é? Os artistas têm que receber, a produção das coisas não ficam baratas, mas pronto, nós cá estamos na luta e havemos de andar sempre para a frente. Ora, a nossa terra foi ouvir a opinião de alguns dos parceiros da Gatilho. Eles têm sobre a coletividade a melhor das impressões e apoiam por motivações pessoais, porque gostam, e muitos deles dizem que estão disponíveis para continuar a apoiar. Portanto, não faltam elogios a esta associação e ao talento que por ali existe. Tem aí bons alunos a fazerem bons trabalhos. Eles são realmente uns profissionais muito bons. Eles se calhar precisavam de um espaço maior também, não é? Para poder alargar os ensinamentos que têm feito aí muita coisa. A nível dos concertos, fazem exposições também aí. Os concertos que eles fizeram aqui sempre foram com muita adesão, com muitas pessoas a vir, até porque como ali na Gatilho o espaço deles é um pouco reduzido, eles aqui conseguiram expandir muito e fazer concertos com muito mais gente e o espaço, pronto, é muito bonito e facilitou muito a concretizar o que eles queriam, então funcionou muito bem nesse aspecto. Para nós, claro, para nós foi ótimo, porque eles têm aquilo que nós não tínhamos, eles tinham os contactos, eles tinham a parceria que eles já têm com os outros artistas e nós tínhamos o espaço, então foi uma parceria perfeita. Aqui no hotel nós sempre fizemos coisas muito diferenciadas e especiais, então quando nós pensávamos na sinalética, que é aquilo que as pessoas veem, que informa onde é que é a casa de banho, onde é que são as escadas, onde é que são os quartos, onde é que é o bar, pronto, essas coisas, nós queríamos uma coisa personalizada e diferente. Então falei com o Diogo, que é a pessoa perfeita para fazer este tipo de coisas, e ele desenvolveu para cada situação uma imagem desenhada por ele a indicar estas indicações que são precisas em qualquer estabelecimento. Desenhos à mão, com um traço muito próprio dele. E pronto, então desde o início, antes do hotel abrir, antes das portas abrirem, o Diogo já estava a trabalhar connosco. A Gatilha é mesmo uma mais-valia muito grande para Amarante, é uma preciosidade mesmo, porque o que eles fazem é mesmo para o bem público, eles fazem muito por amor, por dedicação, por quererem mesmo fazer, porque muitas vezes até pode ser que lhes faltam alguns recursos que eles realmente precisam, porque eles fazem acontecer sempre. E então, quanto mais ajudas tiver para associações como eles, melhor. Como uma associação cultural que é, penso que é um viveiro de potenciais artistas que podem trazer um melhor futuro para essas pessoas. A Gatilho deve também apostar no desenho, essencialmente como um perigo, algo que está antes da pintura, portanto para tornar um artista mais completo. A pintura eu não a compreendo muito bem sem o desenho
prévio, sem um desenho prévio. Isto eu penso que é importante para os alunos, eles devem apostar nisso. Eu sei que o Diogo tem boa formação, desenha bem, e portanto acho que é capaz de transmitir isso. E como tem um bom feitio, é simpático, atrai as crianças, penso que é muito bom para Amarante e que vai ser aqui um viveiro para o futuro. Uma atividade cultural deve ser preservada, porque aqui nós não podemos esquecer que temos o Museu de Amarante. E depois destas palavras elogiosas, regressamos para a nossa conversa aqui em estúdio. Estamos a entrar na reta final do nosso programa. Hoje que falamos na Gatilho, a associação que está assediada em Amarante. Gilberto é o presidente da associação. Pergunto-lhe, depois de tudo o que aqui dissemos já, que balanço faz destes 9 anos? O balanço é positivo, é sempre positivo. Às vezes dá vontade de desistir, já aconteceu isso algumas vezes, mas as partes boas acho que compensam isso tudo. E depois esta parte de ver que dá frutos, de ver que temos tanta gente, principalmente na formação, que realmente está a dar frutos aquilo que eles estão a aprender lá, vale sempre a pena continuar e acho que nós temos que aquilo que nós projetámos como nosso objetivo, que está a ser cumprido, e é bom a pessoa chegar ao fim do dia e deitar-se a pensar na Gatilho e pensar que as coisas estão a correr bem e que cada vez mais pessoas se querem envolver, e nós estamos cá para ajudar, porque nós funcionamos mesmo como uma alavanca para quem quer vingar nas artes, e se pudermos fazer isso é muito bom. E acho que o que temos feito bem, e então o balanço só pode ser positivo. Nesta altura, 9 anos depois, o que é que vos faz mais falta? E agora diz-me, nada. Não sei, até o Diogo aqui se calhar é que podia ir mais por essa parte. Diogo, o que é que faz falta? Na parte da formação. Acho que pronto, a nível de formação, de ateliê, de oficina, como quisermos chamar, era necessário um espaço bastante maior para trabalharmos. Era essencial um espaço onde não tínhamos de estar constantemente com preocupações de se sujamos, se não sujamos, precisamos, não é só um espaço interior, nós precisamos de um espaço interior e de um espaço exterior, porque realmente já não andamos numa altura em que andamos entre os 10 e os 20, estamos numa altura em que estamos os 20 e os 30, mas são pessoas que trabalham muito, e que cada vez querem trabalhar com dimensões maiores. E não têm as condições ideais lá. Exatamente, não têm, trabalham mesmo com o que podem, vai-se fazendo. Ainda agora neste caso específico da escultura, não foi possível fazer a escultura na Gatilho. Os projetos foram feitos na Gatilho, mas depois fomos fazer uma parte a um estaleiro e outra parte a uma serralharia. Portanto, mas também é uma forma de envolver. Claro, isso é ótimo. Isso é ótimo e é importante que assim seja, mas acho que é importante, até porque a Gatilho em si, o espaço onde é Gatilho, seria muito mais espetacular se pudesse ser um ponto onde houvesse uma informação e uma divulgação maior do que aquilo que a Gatilho é, porque neste momento não tem. Portanto, a sede da Gatilho neste momento é uma oficina de trabalho. É o quartel-general. Exatamente, que é totalmente polivalente, onde se faz tudo, e pronto, e realmente acho que isso era importante, porque a partir daí, talvez estas coisas que o Gilberto falou, como voltarmos à revista, voltarmos ao DocX, apostar no inverno, tudo exposições, isso tudo seria muito mais, isso tudo seria possível
se houvesse um espaço, porque os colaboradores, eles existem, eles estão preparados para trabalhar e isso tudo, só que depois também não tendo as infraestruturas torna-se muito mais complicado. Têm que lançar esse desafio às entidades competentes do Conselho, se calhar, para ver se... Já lançámos. Pode ser que já por isso é que estávamos a falar nisto aqui. Sim. Pode ser que eles no domingo nos ouçam. Oxalá que sim, que tenham algum espaço que possa ser aproveitado por vocês para as vossas necessidades. A nível de projetos, Gilberto? A nível de projetos, pronto, eu acho que para aquilo que queremos trabalhar, sei que não vai ser fácil, vai ser uma tarefa muito árdua. Era realmente oficializar a Academia das Artes, mas para isso é preciso muito trabalho, é preciso muito estudo, muita pesquisa e condições. Mais uma vez é preciso condições, porque acho que da maneira que se está a trabalhar esta parte da formação artística, era importante para nós e mesmo para a comunidade termos uma academia certificada e oficializada. Portanto, o projeto mais importante que nós temos, que queremos realmente chegar lá, é esse. Mas pronto, muitos mais, ou seja, até os nossos projetos, agora o foco vai ser no relançamento dos projetos que ficaram estagnados. Vocês, que ideia que as pessoas de Amarante, até porque vocês são Amarante, que ideia que elas vos transmitem? Vocês já são um marco para os amarantinos? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar era melhor que fechar sim. as portas. Sim. Isso, fechar as portas, né? Agora, o facto do Diogo conseguir fazer o que está a fazer, estamos a falar de uma pessoa nova, e conseguir o que está a fazer já é muito importante. Agora, acho que somos realmente um marco, e acho que, não sei, mas deve ter sido, até nem sei se ainda será a única, mas que apareceu em Amarante um tipo de associação que não existia. Sim, dentro deste género. Exatamente, e que veio apostar numa área que ninguém aposta, e que não é que aquilo tudo associações, ou são associações humanitárias, ou associações desportivas, ou isto. E acho que sim, que neste momento somos um marco, e que as pessoas acreditam no nosso trabalho, e pronto, se calhar é normal que haja, que há pessoas que não acreditem, mas isso é como tudo. Mas acho que sim, e acho que nós aparecemos, e como disse inicialmente, isto de aparecer a Gatilho foi quase uma coisa, quase como uma brincadeira, e pronto, e hoje em dia se tornou séria. Exatamente, e hoje em dia já queremos ir para patamares a seguir. Diogo, também é um marco, podemos dizer, a Gatilho na sua vida, no seu percurso profissional. Sim, sem dúvida. No meu percurso profissional é de certeza. São muitos anos onde estamos constantemente a lidar com pessoas que nos acrescentam muito. Todas elas têm vindo a trazer ao longo destes anos uma pedrinha, vão construindo ali aquele castelo que temos vindo a fazer até hoje. E ele está-se a tornar grande e confortável, e está a unir. Acho que o grande marco da Gatilho é esse, está a unir as pessoas. As pessoas estão a viverem, as pessoas que estão ali dentro são uma família, e eu acho que as pessoas, a comunidade à volta, está a começar a sentir isso. Então isso acho que é um marco por isso também. Enquanto formador de artes, e vários alunos vão passando por ali, já passaram, há alguma obra, podemos dizer, que gostasse, ou alguma marca que gostasse de deixar em Amarante? Desculpa, não percebi a pergunta. Enquanto formador e formador de artistas, se há alguma marca gostava, alguma obra, alguma marca gostasse de deixar em Amarante?
Se há alguma obra que eu gostasse de deixar em Amarante, eu acho que a maior obra que eu gostava de deixar em Amarante é exatamente esta coletividade que temos vindo todos a construir, e que dentro de 1 ou 2 anos, entre este ano e o próximo ano, eu acredito que já os próprios alunos artistas que começaram desde cedo e que já foram para a universidade, que já estão a acabar os cursos, também venham ajudar a construir. Isso é a obra que eu quero, que eu gostaria de deixar, que é esta continuidade, porque isto não pode ser um vício só, não é? Tem que haver mais pessoas envolvidas. Exatamente. Portanto, há que ter um futuro programado. Mesmo para terminar, Gilberto, que mensagem gostava de deixar a todas as pessoas que estão envolvidas com o gatilho? Gostava de agradecer a toda a gente que nos tem ajudado, e que às vezes só com o facto da presença dessas pessoas fazem-nos acreditar que vale a pena estar a fazer o trabalho que temos. E continuem a acompanhar-nos, que apresentem ideias e projetos à associação, que nós temos cá para os ajudar e para levar Amarante bem longe. Muito bem, muito obrigada. Agradeço então aos nossos dois convidados a presença e desejo-vos o maior sucesso este ano e para o ano, que é um ano ainda mais importante, que é o ano dos 10 anos da Gatilho, Associação Cultural, que tivemos hoje a conhecer. Está assediada em Amarante, como percebemos. Nós terminamos então o nosso programa de hoje. Prometemos voltar no próximo domingo com mais temas de destaque da região. Continua desse lado, desejo-lhe uma ótima semana.